Você já conhece essa vinheta? Toda terça-feira a gente fala sobre direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Nosso colunista, parceiro de toda semana, é Paulo Souto, que já está aqui comigo. Bem-vindo mais uma vez, Paulo. Bom dia, Patrícia. Bom dia para você também. A primeira pergunta de hoje é curiosa, porque muita gente não sabe disso. Zezinha de Cabedelo quer saber o seguinte: qual é a lei que diz que os dias de feriado, dias de carnaval, não são feriados para a categoria dos empregados domésticos? Zezinha, a lei não diz que não são feriados. A lei diz quais os feriados nacionais, entendeu? Que o trabalhador brasileiro tem direito. Então, é a lei 10.606/2002. Essa lei era de 1949, então vem uma lei de 2002 que definiu quais eram os feriados no Brasil, feriados nacionais. Então, o período de carnaval não é feriado. Agora, se existir uma lei estadual ou uma lei municipal prevendo aí tudo bem. esses dias, mas aqui na Paraíba eu desconheço. Pelo menos na Grande João Pessoa não existe, Campina Grande não é feriado. Municipal, nada? Não é municipal nem estadual. Fique claro. Então a lei não diz que não é feriado. A lei define quais são os feriados nacionais. E o carnaval está excluído. Muito bem. Pergunta agora vem da capital, é da Laurinete Rodrigues. Sou casada há 45 anos, nunca tive carteira assinada. Meu marido está aposentado há quase 20 e o valor do benefício é de pouco mais de 3 salários mínimos. No caso de falecimento, eu continuo a receber o mesmo valor da aposentadoria dele? Como que se calcula esse valor, Paulo? Patrícia, se a medida provisória que o governo editou no dia 30 de dezembro, a 664/2014, for aprovada pelo Congresso Nacional, se o marido dela falecer depois do dia 28 de fevereiro, ela não vai mais receber o salário integral, a aposentadoria integral. Se for do INSS, ela vai receber 50% mais uma cota de dependente de 10% por dependente. Por exemplo, só for ela, a pensão dela será no valor de 60% de sua aposentadoria. E pronto. Acabou-se. Wagner Guedes, recebo uma pensão por morte no Serviço Público Federal por causa do falecimento da minha companheira. Se eu me casar novamente, eu corro o risco de perder essa pensão? Não, Wagner. Nem os aposentados, os beneficiários, os servidores públicos federais que recebem pensão e do INSS, não perdem a pensão quando vão contrair um novo matrimônio. Agora, o que eles não podem é receber 2 pensões por morte em face de matrimônio. Aí não. Ele vai ter que fazer a opção pela melhor. Se ficar viúvo pela segunda vez, aí não ele vai ter que fazer a opção pela melhor se ele tiver direito a uma nova pensão. Agora, casou, não perde a pensão. Reinaldo Carvalho quer saber: uma pessoa que teve o CPF cancelado pela Receita Federal do Brasil pode se aposentar? Não. Sabe por quê? Porque o sistema do INSS só consegue cadastrar o segurado se ele tiver CPF. Que situação que o CPF é cancelado, Paulo? Sim, porque você não tinha que regularizar o CPF, às vezes você não declara o imposto de renda, alguma coisa a Receita Federal cancela, você tem que ir lá para reativar o seu CPF. Por exemplo, uma criança beneficiada de uma pensão por morte tem que ter CPF, uma criança beneficiada de um lojo tem que ter CPF. Não teve, não tem como o INSS cadastrar. É um negócio tão simples de fazer. É uma coisa assim, baixa aí na Receita Federal do Brasil e pronto, resolve isso. Ou numa agência dos Correios. Mexe com isso não, tem que resolver isso logo. Valdemir Fraga: um funcionário público estadual pode ter uma aposentadoria pela PBPrev e outra pelo INSS? Pode, sem problema algum, são acumuláveis. Tranquilo. Aí não são para aposentadoria pública e privada, sem problema algum. Pelo menos nesse ponto ainda tem direito, né, Paulo? Vamos. Por enquanto. Abafa o caso, fala muito não. Bora para a próxima. O Elísio Eduardo Medeiros. O que deve fazer um MEI, falamos muito sobre o microempreendedor individual, para ter uma aposentadoria superior a um salário mínimo? Ele tem que pagar a diferença, porque o MEI paga 5% de INSS. Ele vai ter que pagar a diferença exatamente de 5% para 20%, ou seja, a diferença tem que ser recolhida. Ele tem que recolher 15% a mais de todo o período que ele era MEI para poder ter uma aposentadoria superior ao salário mínimo. Paulo, olha só, a gente tem acompanhado a situação de servidores públicos aqui do Estado, que tem reclamado muito de questões salariais, também de contratação em concursos. E o nosso repórter Herbert Araújo conversou com alguns deles que falaram para a gente sobre problemas como cortes de gratificação e também alguns benefícios. Perdas. É só isso que estes técnicos administrativos do governo do estado conseguem calcular. Eles foram nomeados em 2013 e dizem que de lá para cá o valor que recebem só encolheu. Recebíamos em torno, em 2013, 18% acima do salário mínimo. Passou-se 2 anos e nosso salário foi equiparado ao salário mínimo. Eles afirmam que, para quem é da saúde, ainda tem um agravante. A gratificação do SUS, que quase dobraria o salário, não é paga para todo mundo. Tem técnico administrativo recebendo essa produtividade, 3 ganharam no Tribunal de Justiça e 3 recebem, ninguém sabe
pouquinho e meio. Quem trabalha para a Secretaria de Educação reclama que servidores que só deveriam fazer trabalhos administrativos são desviados para outras funções. Somos contratados para fazer trabalhos administrativos, sendo que acontece que algumas pessoas eram chamadas para fazer serviço de auxiliar de serviços gerais ou até mesmo função de professor. E no caso do inspetor também. Em janeiro, eles tiveram uma surpresa. Mesmo com o aumento linear de 1%, receberam menos que nos meses anteriores. Quando fomos receber nosso contra-cheque, percebemos que havia sido cortado nosso auxílio alimentação no valor de R$ 60. Então o aumento havia sido de R$ 7 e acabamos perdendo 60. No caso, agora a gente está recebendo até menos no valor líquido do que o salário mínimo. Outra categoria nem pode reclamar de salários porque ainda nem recebe. Os concursados da Polícia Civil foram aprovados em 2008. Desde então, eles lutam para assumir os cargos. A validade do concurso, que acabaria em junho do ano passado, foi prorrogada pela Justiça. No acordo feito com o governo do estado, ficou acertado que os mais de 500 novos policiais seriam nomeados até 1º de janeiro, o que não aconteceu. 100% dos alunos tiveram que deixar seus empregos anteriores e agora estão com dificuldade de arranjar emprego, até mesmo retornar para os anteriores ou, se for o caso, algum emprego novo. Como o acordo não foi cumprido, a Justiça tomou uma atitude na última sexta-feira. A decisão impede o governo do estado de fazer qualquer contratação até que os concursados da Polícia Civil sejam nomeados. A exceção fica por conta de casos extraordinários na área de saúde. O texto também diz que qualquer nomeação feita agora não tem validade legal nem financeira. Nós somos atrás do governo da Paraíba. Em nota, o procurador-geral do estado, Gilberto Carneiro, disse que o governo vai recorrer, que não tem condições de cumprir essa decisão judicial sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. E que, inclusive, propôs um calendário razoável para essas nomeações. Sobre o auxílio alimentação, o não pagamento da gratificação para o SUS, para os servidores da saúde e também para o desvio de função para os técnicos administrativos da educação, a gente tentou conversar com a secretária de administração do estado, Livânia Farias. Mas a nossa produção não foi atendida. Paulo, são várias denúncias aí de duas categorias, uma ainda nem são servidores, né, públicos. Com relação aos técnicos administrativos, primeiro, depois desse reajuste de 1%, eles dizem que estão ganhando menos. O governo suprimiu Exato. o auxílio alimentação. Será que todos os servidores perderam o auxílio alimentação? É indevida a supressão. Eu acho que se os demais servidores estão recebendo, é devido ao auxílio alimentação a esses servidores que foi retirado do seu salário. Qual que é a saída para eles? Não, é tentar administrativamente resolver ou ir para a justiça. Agora, o caso dos policiais civis aprovado com concurso público, muito me surpreende o Estado recorrer dessa decisão. Sabe por quê? Porque em agosto de 2011, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que todo aprovado em concurso público, que no concurso público esteja dentro do número de vagas, ele tem o direito à nomeação. Não tem essa história de responsabilidade fiscal, não. Porque se ele fez o concurso, tinha as vagas existem, a vaga é daquele que foi aprovado. Acabou. Agora, recorrer é procrastinar, isso está protelando. Agora, a justiça tem que ser firme, porque muitas vezes o juiz determina e o governo descumpre e fica por isso mesmo. Eu acho que tem que haver o juiz que determinou tem que ser firme e vai cumprir, se não cumprir, toma as providências cabíveis. Esse concurso foi realizado, se eu não me engano, em 2008. E até hoje eles aguardam. Foi prorrogado pela Exato. Justiça já. Olhe bem, em 2011 ele ainda estava na validade, porque ele tinha sido prorrogado a primeira vez, ele era válido por 2 anos, prorrogado por mais 2, terminaria em 2012. Em 2011 o STF já decidiu, o aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, tem direito à nomeação. Paulo, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. A gente deu voz a esses servidores que estão se manifestando, que estão se revoltando nos últimos tempos. E a gente deixa o espaço aberto para o governo do estado, se quiser se manifestar a respeito dessas reclamações. Obrigada, Paulo. Até terça-feira.